Bom dia, boa segunda-feira, mais uma segunda-feira aqui, a gente entregando o Morning News, trazendo tudo que impacta você e a sua carteira, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom dia, Costa, tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo certo? Tudo. Mais uma segunda-feira aqui, segunda-feira de jogo do Brasil contra o Japão, jogo difícil hoje, né? Agora começa a ficar mais difícil, né? Mata-mata. O Japão tá bem arrumadinho, hein? Cuidado. Exato. Vamos olhar para isso com cuidado. E é dentro desse cenário de Copa do Mundo que eu começo a refletir, né? A quantidade de pessoas assistindo o jogo, parando para torcer pelo Brasil, isso é muito bonito. Né? E me questiono se a gente está dando a devida importância para outros temas tão importantes e relevantes para a vida do brasileiro. E dentro desse cenário, eu quero começar fazendo uma pergunta para o Costa, acho que é importante para vocês, investidores. Né? Olhando o cenário hoje, Costa, olhando para o Brasil, a gente com endividamento super alto, a gente com o maior número de empresas quebrando ali dos últimos muitos anos, uma política desastrosa, taxa de juros que a gente não consegue descer, não consegue cair essa taxa de juros por nada. Né? Isso impacta muito a empresa, impacta principalmente a pessoa de mais baixa renda. Dentro desse cenário que chega a ser catastrófico, né? E eu sei que incomoda muitas vezes o empresário, incomoda o investidor. Como é que explica para as pessoas aqui como é que a gente toma a decisão de estruturar a carteira? Como é que a gente olha para o futuro? Porque queira ou não, a gente tem ações na carteira, tem títulos de inflação. Então, como é que é a sua cabeça na hora de construir essa carteira e que o investidor deveria saber? Acho que é um bom ponto para a gente começar o dia de hoje. Acho que a primeira coisa é a diversificação, né? Quando a gente tem um cenário mais difícil, mais complexo, a diversificação ela se faz mais presente e não só entre classes, né, de ativos aqui brasileiros, mas também internacional, né? Então, a gente sempre vai tentar entender assim, o- onde há a oportunidade, né? Porque independente do país, independente da situação, vai ter ali oportunidade porque às vezes um ativo está performando muito mal, vis a vis o que o fundamento de fato está espelhando, né? Então, assim, hoje a gente tem aí nas carteiras uma parcela relevante no CDI, né, que é a nossa taxa pós-fixada, né, que acompanha aí a taxa Selic, que está no nível muito alto, né, desde aí dos anos 2005, 2006, a gente não via esse nível de Selic, né, que chegou a 15%. Na Dilma chegou em 14,25%, né, assim, então chegamos em patamares realmente muito elevados. E isso é uma parcela relevante nas nossas carteiras, né? Então estamos capturando esse juro alto. Uma outra parcela relevante da carteira é a parte de inflação, né? Que também estamos vendo taxas muito elevadas, né? O mercado colocando um prêmio aí bastante relevante que historicamente a gente não vê há muito tempo. E aí a pergunta é, nesse caso, principalmente da inflação, é sustentável, né? Esse juro que a gente está vendo aí, a gente consegue conviver com ele por muito tempo? Então, o que a gente sempre gosta de pensar é que esse juro vai cair, esse juro real, né? Ele vai se resolver de uma forma boa ou ruim. A gente espera que seja pela via positiva. A via positiva é que o Brasil será forçado a dar algum ajuste ali nas contas públicas. Não esperamos milagres também, mas algum ajuste já beneficiaria muito essa parte da carteira, tá? E aí aqui, independente de política, tá? Assim, a gente acha que 2027, quem ganhar a eleição tem um encontro marcado com um ajuste de contas públicas, tá? Então, será feito por bem ou por mal. Então, a gente espera que por bem, né, que o governo tenha uma iniciativa ali de sinalizar que vai seguir um caminho melhor nas contas públicas. Isso aí, a taxa já cairia.
O ajuste pelo lado ruim seria o próximo governo postergar mais, né, empurrar com a barriga, só que aí os investidores vão pressionar. Como é que o investidor pressiona o governo? Pressiona com fuga de capitais. Tira dinheiro daqui, né? Então aí o dólar sobe mais, a inflação vai subir mais. E aí esse título de inflação, a taxa de juro real dele também vai cair. Então ele vai beneficiar também essa parte da carteira por uma inflação maior, né? Então a gente hoje está com a parcela relevante das carteiras nessa parte, porque assim, se tudo der certo, a gente vai ganhar bastante. E se as coisas caminharem mal, a gente ganha menos, ganha de um jeito ruim, mas ainda ganha. Então é um ganha-ganha aqui, né? De uma forma ou muito elevada ou um pouco menos. Mas é onde a gente está vendo que esse cenário do Brasil, de assim, que realmente é difícil, né? Que eu acho que a gente vai ficar meio anestesiado agora, nesse segundo semestre, né? O junho já está acabando aí. Vamos falar mais de eleição à medida que o tempo passa aqui. Mas o fato é que o Brasil tem um encontro marcado com um ajuste de contas públicas. E a gente está preparando a carteira para isso, né? E inclusive, né, a gente vem também neste ano, ao longo deste ano, aumentando também um pouco do dólar na carteira, ainda de forma tímida, mas a depender aqui dos fatos, né, como eles vão acontecendo, a gente pode inclusive aumentar mais o dólar na carteira, né, pensando que o que eu acho que tem para ganhar no cenário ruim de Brasil é dólar, inflação mais alta, isso que a gente captura de alguma forma, tá? E na parte de bolsa, né, a gente tem aqui empresas exportadoras, temos empresas que, né, são resilientes aí também, em diferentes cenários de turbulência, que a gente acha que também poderia ir bem num cenário ruim de Brasil, tá? Então, assim, a gente tá com a cabeça mais assim que tem muita coisa ruim nos preços já. Então, é meio que a gente está recebendo muito por uma probabilidade alta de dar errado. Mas, assim, a gente acha que essa probabilidade de dar errado não é tão alta assim, né? O problema do Brasil, ele é muito conhecido. Não é assim que precisam de uma criatividade, chamar uns PhDs, Prêmio Nobel de Economia para resolver. Não. O problema do Brasil é muito claro, é muito transparente já o que precisa ser feito. Falta vontade política, né? Mas a gente acha que essa vontade ela vai acontecer, né? Ou por livre e espontânea vontade, ou porque vai ser empurrada aí a ser feita alguma coisa, né? Então, é dessa forma que a gente vem equilibrando a carteira, né? Então, de forma diversificada, né? A gente tem a humildade aqui de reconhecer que, por exemplo, não dá para travar a carteira por muito tempo. É outra coisa que a gente valoriza muito aqui, né? Que é a liquidez. Então, a gente está falando aqui de cenários que, se a gente vê que vai por um caminho pior, a gente precisa ter agilidade, né? E conseguir movimentar a carteira ali, trocar ativos. Então a liquidez se faz muito necessária, né? Uma coisa que a gente valoriza muito aqui. Então a gente, assim, do que a gente está vendo hoje, a gente acha que as carteiras estão bem preparadas, diversificadas. Mas se a gente vê que o cenário vai de fato indo para um caminho pior, né? Que vai ser mais difícil fazer os ajustes, aí nós vamos movimentar mais as carteiras. É isso que a gente chama de gestão ativa, né? Conseguir não ficar ali diariamente fazendo trade, mas posicionar a carteira de acordo com ciclos econômicos e de acordo com os próximos passos. Então, acho interessante demais isso que o Costa falou, principalmente em dois pontos. Nunca ouvi um grande investidor não falar de diversificação. E muitas vezes a gente entende que diversificação é colocar a maior quantidade de produtos ali. E não é. É colocar produtos estratégicos, como foi dito aqui, né? O porquê de cada
estrutura cada tipo de investimento que está nessa carteira. Então a gente está olhando para isso com muita frequência, né? E outra, que mesmo com um cenário ruim, a gente consegue encontrar produtos e classes de ativos ali que vão se beneficiar. Eu acho que aqui tem bastante coisa importante. A ideia nossa aqui nesse vídeo foi tentar trazer um pouquinho de como a gente estrutura a carteira. E vamos agora passar pelos pontos aí, o que a gente teve de notícia dessa última semana, Costa? Sem muita novidade aqui no campo econômico de dados, né? A gente teve dado de inflação no Brasil, que é o IPCA 15, que veio um pouco melhor do que o esperado, mas assim, o mercado está esperando uma inflação, o IPCA, para esse ano de 5,3%, né? Pensar que a gente começou o ano ali, o mercado esperando mais na faixa do 4,5%, então Subiu bastante. um ajuste relevante, né? Que, que vem principalmente por causa da guerra, né? Então, de fato, foi um fato novo, né? Que ninguém esperava, está impactando aqui. E nos Estados Unidos também, né? Tivemos dados de inflação lá, também incomodando, né? Mas o curioso é que na semana a Bolsa Americana caiu, e a Nasdaq caiu bastante até, mais de 4%, enquanto que a Bolsa Brasileira subiu, né? Então, é o que eu costumo falar aqui, assim, que as coisas têm um preço também, né? Assim, o cenário ruim, ele vai sendo precificado, que a partir de certo momento vale a pena ter a posição, porque se der certo você ganha muito, né? E se der errado você perde pouco. Então a gente gosta muito dessa composição aqui, a Bolsa Brasileira reagindo aí, né? Um pouco dessa dinâmica que, olha, tá muito barato o negócio, né? Então se vier um noticiário um pouquinho melhor, então a inflação veio um pouquinho melhor. Então, peraí, o juro não vai precisar subir no Brasil, né? O pessoal já estava achando que ia subir a Selic aqui. Então, não vai subir, né? Então já dá uma aliviada, né? Então, é isso que a gente tem visto, que o Brasil voltou a ser precificado aqui no cenário de estresse ao longo desse mês. Mas nesse final agora a gente está vendo alguma recuperação que para as nossas carteiras é muito bom. Legal, então acho que é isso. A gente continua por aqui, ligado, conectado aos fatos e tentando traduzir todas essas informações aqui para vocês, que de fato devem acompanhar as carteiras de cada um. A gente fica por aqui, é isso, Costa? É isso, por hoje é só, vamos acompanhar a semana aí. Vamos acompanhar a semana, lembrando do jogo 2 da tarde, Brasil contra o Japão. Acho que é legal a gente torcer no campo, mas torcer aqui também para outros itens, outras áreas que também impactam a gente diretamente. Eu fico por aqui, até semana que vem, no mesmo horário. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.